Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso painel Como o Pix e o Open Finance coexistirão, da nossa track Reinventando Pagamentos. Eu sou a Mariana Cuimelo, sou responsável pela estratégia do produto de pagamentos da Belvo, e nos próximos 45 minutos a gente vai ter a felicidade de conversar aqui com 3 grandes nomes do mercado de pagamentos e além. Então, estamos aqui com o Felipe Cunha, que é Head de Parcerias da Google Pay para a América Latina, o Glauber Mota, CEO da Revolut Brasil, e o Leandro Franco, que é Head de Payments Acceptance and Experience na Amazon Brasil. Leandro, Glauber, Felipe, é um super prazer para mim estar aqui com vocês e ter esse papo. Acho que vai ser super produtivo e bacana ter um pouquinho do insight de vocês sobre como vocês têm visto essas grandes evoluções do mercado de pagamentos no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos começar. A gente vai fazer algumas perguntas, então vai ser uma experiência aqui bem dinâmica. Vai ser ótimo ouvir de vocês. Bom, como todos sabem, o Pix foi lançado pelo Banco Central no final de 2020 e hoje já conta com 109 milhões de usuários, pessoas físicas, que já usaram o Pix, portanto, para fazer ou receber pagamentos, e mais de 8,5 milhões de usuários PJ. Né? Já ultrapassaram mais de 73 milhões de transações em um único dia, e ainda em março a gente já contava com uma média diária de 25 bilhões de reais por dia de volume de transação. Então, dito isso, Glauber, conta pra gente um pouco como você tem visto o impacto do Pix no dia a dia das pessoas, também do ponto de vista do mercado. Legal, Mariana. Obrigado pela oportunidade de falar aqui de um tema tão interessante e novo para o nosso mercado. Tem tudo a ver com o projeto que a gente está fazendo aqui na Revolut, de trazer inovação, tecnologias que a gente viu em outros lugares para apresentar para o brasileiro também. E essa agenda de Pix, Open Finance e outras inovações no Brasil tem trazido muita coisa legal e benefício para o usuário final, no limite. Então, do ponto de vista de inclusão, sem dúvida nenhuma, os números que você acabou de destacar já mostram a relevância desse tipo de inovação para o brasileiro. Hoje, quando você faz um passeio na praia, faz uma caminhada por aí, até para comprar uma água de coco hoje, já é possível pagar com Pix, mostrando que a economia, gig economy já está movimentando muito mais esse tipo de coisa, e a taxa de adoção do Pix no Brasil se destacando mundo afora. Né? Nas conferências que a gente passa por aí, você vê todo mundo comentando como o Brasil se destacou nesse movimento. Eu acho que para dar uma relevância para o Brasil em relação a isso, demonstrar o tamanho dessa inclusão, acho que vale a pena comparar com o que aconteceu lá fora. Então, a gente tem um produto semelhante ao Pix na Índia, que é o Unified Payments Interface, UPI, que começou em 2016, na verdade, com uma proposta muito parecida com a do Pix no Brasil. Quando você olha a curva de adoção, o número de transações a rodarem dentro do Pix, que aconteceu num prazo de 10 meses a um ano, demorou 3 anos e meio para acontecer na Índia. Mas do ponto de vista de volume financeiro, o Brasil já passou essa quantidade de transações, mostrando que a adoção aqui e a inclusão de pessoas participando desse mercado é muito maior até do que num país tão grande como é a Índia, e que também tem as suas características específicas para pagamento. Estou mostrando aí que essa inovação tecnológica veio de fato para incluir pessoas, fazer modos mais inteligentes e mais fáceis de usar para a performance de pagamentos, e sem dúvida as consequências a gente está vendo agora na prática. Muito mais gente entrando no mundo digital, os pagamentos via mobile acontecendo com maior frequência, e o Open Finance, o Open Banking, complementa isso, trazendo uma série de outras soluções que eu tenho certeza que vamos discutir aqui ao longo do nosso painel. Super bacana. Muito obrigada, Glauber. Felipe, você quer comentar também como você tem visto essa evolução do Pix? Você também tem essa percepção de que, comparado com outros sistemas que a gente vê lá fora, o Pix tem avançado bem? Como é que é a sua visão sobre isso? Obrigado, Mariana. Primeiro, assim, acho que é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre isso. A gente, aqui do Google, e eu particularmente, a gente é bastante animado e feliz com o que está acontecendo com o Pix e o Open Bank. Tá? Eu acho legal o que o Glauber falou, e ele acabou citando um pouco o case da Índia. Então, a gente tem um pouco de experiência. Eu, particularmente, não trabalhei no produto da Índia, mas a gente tem conversado muito com os nossos colegas de lá. E a gente sabe bastante do que aconteceu lá. Então, o UPI, lá na Índia, foi uma iniciativa que veio dos bancos, não veio do governo. Né?
mas foi uma coisa que teve uma funcionalidade e um uso muito, muito grande, como o Bárbara falou. E tem um aspecto que foi importante lá, que é algo que está começando a acontecer aqui, que tem a ver com terceiros iniciando o pagamento. Então, o Google Pay e alguns outros players são muito relevantes lá na Índia, onde esses terceiros estão iniciando os pagamentos eu ia falar de Pix, estão iniciando os pagamentos de UPI, sendo que o dinheiro nunca encosta no Google Pay ou nesses outros players. Então, isso ajudou muito a crescer a adoção lá, e eu acho que é o tipo de coisa que vai acabar vindo para cá, para o Brasil, e vai fazer toda a diferença, né? Eu gosto de citar 2 exemplos aqui que são meio anedotas na questão do Pix, que eu lembro que a diarista que trabalha aqui em casa, ela até quando o Pix já tinha uns 6 meses, ela ainda estava pagando no banco dela para fazer TED e DOC. Então, quando ela precisava fazer qualquer coisa, qualquer transferência para qualquer pessoa, ela ia lá, sacava o dinheiro e dava o dinheiro em mão para a pessoa. Daí eu falei assim, não, olha, abre uma conta aqui no banco tal, tem o Pix, etc. Então, esse tipo de inclusão eu acho que é muito, muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas que trabalham nessa indústria são pessoas que nunca pagaram pela TED, mas o brasileiro de verdade estava pagando, né? Então, o aspecto de inclusão eu acho muito interessante. E o último comentário que eu deixo aqui, eu acho que uma das coisas que a gente tem visto, eu não tenho dados precisos, mas de conversando com nossos parceiros bancários, está tendo um efeito real na circulação de papel moeda, né? Então, quando você fala de segurança ou da questão de tentar o Banco Central estar tentando digitalizar as transações, eu vejo que o Pix já está fazendo isso no Brasil. Então, acho fantástico o que está acontecendo, e o potencial aqui com o Open Banking, Open Finance, é muito grande mesmo. É muito bacana. Essa evolução da digitalização dos pagamentos é muito interessante da gente ver. Era, de fato, um dos objetivos do Banco Central, né, na construção do Pix. É muito legal a gente ver isso, de fato, chegando a resultados. E, Leandro, como você tem visto essa evolução? Alguma aposta do quais são os impactos? Ou então, o que até justifica toda essa evolução que a gente tem visto no Pix? Qual é a sua visão? Bom, primeiro, bom dia, super obrigado também pelo convite e por poder participar desse debate com essa turma aqui. Primeiro, o Pix foi super bem recebido, acho que no mundo do comércio digital, super bem recebido aqui no ambiente da Amazon, o que a gente tem percebido de performance, de indicadores e até de feedbacks positivos de cliente, ele foi além da expectativa. Acho que por mais que a gente já tivesse uma boa expectativa com relação ao Pix, o que a gente tem visto de fato tem sido super positivo. E eu costumo dizer internamente, e como a gente está também, assim como o Google Revolut em diversos mercados, toda vez que a gente conversa sobre Pix, tem uma curiosidade enorme sobre Pix de vários mercados, e quando a gente diz sobre o use case de Pix aqui no Brasil, ele é super bem recebido, e até tem servido de benchmark de discussões em outros mercados, que o sistema de pagamento instantâneo ainda está evoluindo, como que eles podem aprender do que foi feito aqui no Brasil. E acho que, confesso que dá até um certo orgulho da gente ver isso e ver como é que isso tem evoluído de maneira super bacana. Acho que, só voltando no seu ponto de sucesso de Pix, acho que tinha uma coisa, talvez era uma dúvida, o Pix ele digitaliza o meio de pagamento, mas o quanto que ele efetivamente digitaliza a população e o quanto que ele efetivamente ele traz novos usuários para o mundo digital e para o mundo de pagamentos. E a dúvida era muito em função de que, para você utilizar o Pix, de uma certa forma, você precisava ter uma conta bancária ou uma conta digital, você precisa estar no mundo bancário para utilizar o Pix. E o que a gente tem percebido, e até olhando alguns dados de mercado, que ele quando junta com o próprio processo de bancarização e digitalização que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, ele tem trazido, sim, novos usuários para o sistema. Ele tem trazido pessoas que antes não compravam online e talvez já tinham acesso à conta, já poderiam até pagar com boleto, mas eles não pagavam com boleto ou não pagavam com cartão de débito, e eles começaram, de fato, a entrar neste mundo de pagamentos online, começaram a entrar no mundo online, e eu acho não só pelo boom e por todo o que aconteceu
de contexto das pessoas enxergarem o Pix como instrumento mais barato, a praticidade de utilizar o Pix junto com os movimentos de digitalização e de todas essas soluções que tem no mercado, de como é que você pode ter um acesso mais barato ao sistema bancário. O aspecto de segurança, acho que ele também é positivo. A gente sabe que tem pontos de atenção. Infelizmente, a gente vive numa sociedade brasileira que esses riscos eles vão sempre perseguir a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, independente desses pontos de atenção, acho que também traz uma segurança, principalmente que a gente está lidando de dinheiro que está na conta do cliente. E dinheiro que está na conta do cliente talvez seja um dos bens mais preciosos que ele tem. E isso é muito bacana. Foi muito bacana perceber que o Pix ele também foi um componente super importante de acesso e inclusão, e não só de digitalização de pagamento. E ele traz uma série de benefícios. Quando a gente olha a instantaneidade do pagamento, desde redução de custo de transação, até você conseguir impactar positivamente o processo de entrega. Quando a gente pensa em comércio, o comércio tem um processo de entrega. Uma empresa como a Amazon, ela vive do seu processo, de como é que ela trabalha de maneira muito eficiente com a confirmação do pagamento, a entrega do produto para o cliente. E quando você tem uma instantaneidade disso, com uma segurança, você consegue, inclusive, encurtar esses prazos e entregar um benefício melhor para o cliente. Então, isso foi super positivo. E o que a gente espera de evolução do Pix, eu acho que ele não é uma iniciativa isolada. E desde o começo, quando a gente tem o pilar de dados, o pilar de LGPD, o pilar de Pix, que era toda a regulamentação que permitiu o surgimento de contas digitais e barateamento do custo do acesso no sistema bancário no Brasil, o sistema de pagamento instantâneo, e agora juntando com o Open Finance, acho que todo esse arcabouço evolutivo, ele traz um potencial super interessante para cada vez mais baratear o acesso à população ao sistema financeiro, baratear o acesso à população para pagamentos eletrônicos, facilitar a experiência e trazer um componente de segurança, que ele é essencial para que a gente continue vendo a evolução disso, não só nas classes sociais que a gente tem visto hoje, mas em outras classes sociais também. Esse seu ponto é muito interessante, o impacto, né? Porque quando a gente fala em pagamentos, isso não é exclusivamente o ponto estritamente né, da atividade de transação, né? Isso tem um impacto danado em toda a cadeia de valor, como você mencionou, né? Quando a gente fala em comércio eletrônico sobre a questão da liberação da mercadoria, a questão do tempo de receber aquele valor, isso causa, né, toda uma série de impactos na cadeia de valor como um todo, que é super interessante observar. Felipe, você tem um comentário sobre isso? Eu tenho um comentário adicional do que o Leandro falou dessa questão da digitalização. Uma coisa que eu achei interessante é que o movimento, a tragédia da Covid, ela trouxe coisas boas para a digitalização. Então, se você olha o que aconteceu com o Caixa Tem, com o benefício que o governo deu, a gente sabe que tem notícias aí de um número muito, muito, muito alto de novos CPFs bancarizados, e mesmo que a gente acredite que nem todas essas pessoas vão ficar bancarizadas de fato, um percentual vai ficar. Então, quantos brasileiros que a gente está falando aqui que antes estavam marginalizados fora do sistema e agora, de alguma forma, no Caixa Tem, via Pix ou com algum outro banco, vão estar inseridos aí no sistema? Então, eu acho que você junta todas essas coisas, o benefício que está gerando para a sociedade brasileira é enorme, tá? Então, não só para as pessoas, mas como oportunidade para as empresas. Perfeito. E aproveitando que você está com a palavra, Felipe, me conta para a gente qual é a expectativa, então, do mercado de pagamentos com relação ao Open Finance. Né, a gente já mencionou aqui muito rapidamente esses pontos, mas conta para a gente qual tem sido a sua percepção do mercado. Eu vejo aqui, acho que 2 pontos principais onde o Open Finance vai acabar ajudando o Pix e os mercados de pagamentos, tá? Uma coisa que eu acho interessante é que essa questão da fase 3 do Open Finance, de terceiros poderem iniciar pagamentos, vai gerar aí uma oportunidade para diversos players que seriam, entre aspas, entrantes no mercado financeiro, de eventualmente dar uma experiência boa de Pix no comércio físico. Né? Então, quando você olha os números de Pix, eu olhando como usuário, eu falo assim, isso aqui é um sucesso no que diz respeito ao que era DOC e TED,
mas no que diz respeito ao uso no comércio físico, eu acho que ainda não decolou. Quando você olha um cenário de que terceiros poderiam estar iniciando o Pix no ambiente físico, no online, acho que tem uma oportunidade aqui de terceiros estarem dando boas experiências para que o Pix venha a acontecer de fato no ambiente físico. Tá? Então, acho que tem uma oportunidade aqui. O que o Google faz pelo UPI lá na Índia, de você poder iniciar o UPI online ou no ambiente físico, é algo que o Google tem desejo de fazer no Brasil também. Tá? E uma segunda oportunidade que eu acho é quando a gente fala de Pix para e-commerce. Então, quando você está olhando se o Pix é bom ou não para e-commerce, eu sempre falo que depende do ponto de referência. Então, se você está comparando o Pix com a pessoa que pagava com boleto, o Pix é fantástico, né? Porque em vez de compensar em 24 horas, vai compensar em 24 segundos, né? Ou o que quer que seja. Se você está comparando o Pix com a experiência de cartão num celular, aí ele não é tão bom, né? Porque quando você está comprando com cartão de crédito ou débito ali no celular, você vai completar a jornada de venda, de compra, sem sair do aplicativo do lojista, seja a Amazon ou qualquer outro lojista. Se você está fazendo com o Pix, você tem que usar lá o copia e cola, você tem que sair para ir para o aplicativo do teu banco. Então, acho que tem uma fricção aqui que pode ser melhorada. E essa questão aqui de terceiros poderem entrar aqui na seção de Pix, eventualmente um terceiro aqui poderia estar, de alguma forma, melhorando essa experiência de Pix no e-commerce quando a pessoa está no celular e comprando no celular, né? Então, eu vejo aqui essas duas oportunidades que o Open Finance vai trazer para terceiros estarem aportando para a experiência do usuário com o Pix. Isso é interessante porque você abre mais uma fronteira de competição, né? Você tem competição agora sobre a questão mais onde os fundos estão, mas agora você também tem mais uma abertura para competição em cima ali da experiência, ali na interface direta com o cliente, né? Isso é muito interessante. Leandro, a gente falou agora aqui do comércio eletrônico, falamos da Amazon. Conta pra gente como vocês têm visto isso, você em particular. Certo. Não, eu acho que o Felipe levantou a bola e, de fato, eu acho que o grande ganho de curto prazo com a junção de Pix e com Open Finance, ele sem dúvida a gente conseguir melhorar a experiência de pagamento com o Pix hoje. Tá? E acho que a forma melhor de pensar isso é como é que eu coloco cada vez mais o pagamento com Pix dentro do contexto da jornada de compra do cliente. Eu costumo brincar, o cliente ele não quer pagar, ele quer comprar. Quer comprar o item, ele quer receber o item na casa dele, ele quer assistir o vídeo, de preferência no Prime Video, e toda essa experiência, óbvio e é inegável, que a experiência no cartão é uma experiência boa. Para o cliente que ele tem o seu limite de cartão de crédito funcionando, que é uma beleza, ele não tem uma transação negada, ele já tem o card on file ali e nunca nega, a experiência do cartão ela é boa. Isso é inegável. O quanto que a gente consegue aproximar essa experiência do cartão, ou ter uma experiência com o Pix, que com todos os benefícios que a gente mencionou aqui, o benefício dele ser relativamente com um custo de transação mais barato, ele conseguir trazer clientes que justamente não têm acesso a isso, a terem acesso a transacionar, como é que a gente consegue fazer isso cada vez mais no contexto da jornada de compra? Então esse é o benefício imediato de curto prazo que a iniciação de pagamento ela pode trazer. Acho que ainda tem caminhos para chegar até lá, pelo que eu tenho visto da experiência divulgada pelo Banco Central e alguns desenhos de experiências que o mercado, de maneira geral, tem pensado a partir das propostas. A gente ainda tem algumas etapas de fricção, até pela preocupação de acesso à conta. Acho que é sempre importante ter em vista que talvez a grande diferença do cartão seja o momento que eu estou retirando o dinheiro da conta do cliente. Parece trivial isso, mas ele não é trivial do ponto de vista de confiabilidade, segurança e até depois se eu tiver que recuperar eventualmente algum problema. Mas o benefício de curto prazo, eu acho que o Felipe foi muito feliz em trazer esse elemento. Mas ele pode ter um benefício de médio prazo aqui, pelas outras jornadas e etapas do Open Finance, que eu voltando até o ponto, né? Eles não são iniciativas isoladas. E o fato do Open Finance ele ter uma etapa de compartilhamento de dados, uma etapa de iniciação de pagamento, uma etapa depois de compartilhamento de dados adicionais, até chegar em iniciações de operação de crédito, por exemplo, ele, sem dúvida nenhuma, no médio prazo, tem o potencial de habilitar outros casos de uso
onde eu consigo melhorar as experiências até de instrumentos de pagamento que já existem hoje, melhorar a experiência de crédito, melhorar a experiência de como é que eu ajudo o cliente a tomar uma decisão de qual o melhor instrumento de pagamento ele deveria utilizar em função de cada um do tipo de transação. Então, essa visão de médio prazo ela ainda não está 100% clara, porque ela depende também das etapas que o Banco Central tem percorrido para a regulamentação, mas é algo que a gente olha com bastante carinho, porque ele pode não só melhorar o que a gente tem hoje, mas ele pode trazer outros use cases que geram valor para o cliente de maneira bastante interessante no mercado. Maravilha. Isso é uma visão que é muito inspiradora. A gente está todas as nossas apostas nessa direção. Glauber, conta pra gente, a gente falou bastante sobre o mercado de e-commerce no Pix. Acho que seria legal você contar pra gente também, assim, em termos do impacto no mercado financeiro e como você tem visto também essas expectativas de forma geral até, né, no mercado de pagamentos também, pro Open Finance. Muito bom. Eu vejo o Open Finance... Iniciação de pagamento. Desculpa. Perfeito. Eu vejo o Open Finance como complementar da inovação que o Pix está trazendo. Na verdade, são duas esteiras em paralelo e que interagem entre elas e uma vai melhorando a outra, né? O Pix trouxe um fundamento que vai ser muito útil para o Open Finance, que é viabilizar a autenticação do usuário de um jeito mais seguro e facilitado, a rastreabilidade de transações, também vai trazer um pouco de segurança no tráfego de informações e os usuários e as instituições financeiras começaram a avançar nessa direção. E aí, com o Open Finance, a permissão do usuário para compartilhar outros tipos de informação traz também aí complementariedade. Então, por exemplo, a agenda de evolução do Pix vai passar, além do iniciador de pagamento, que foi muito bem explicado aqui, pelo Pix Cobrança, por soluções de crédito dentro dos pagamentos de Pix. E uma das dificuldades, talvez, de fazer isso em grande escala é justamente a análise de crédito, conhecer melhor o cliente. E com a permissão do Open Finance, você vai poder acessar o cadastro desse cliente em outras instituições, vai poder ter acesso, talvez, ao perfil de crédito desse cliente, ter informação facilitada para dar uma resposta de crédito mais rápida. E assim permitir que essa melhor usabilidade do Pix seja também implementada para esses outros produtos financeiros. Isso vale para a transação com B2B, com os vários lojistas, com outras empresas, mas também no e-commerce, como a gente acabou de comentar. Hoje, para pagar no Pix, no e-commerce, já existem várias soluções legais, mas muitas vezes são várias etapas e passos a serem cumpridos para finalizar aquela operação. Em média, 7 passos. Você entra na sua aplicação, vê o QR Code, ou copia e cola a identificação do Pix para poder executar o pagamento. Com o iniciador de pagamento, isso vai ser reduzido e simplificado. A comunidade já aumenta muito. Isso, por si só, já é um atrativo para mais pessoas usarem, facilita o acesso. Se junto com isso, você tem as soluções de Open Finance, que viabiliza compartilhamento de informações, você vai poder colocar ali uma análise de crédito mais rápida, talvez gerar até uma concorrência de crédito na hora da compra. Né? Para finalizar essa compra, mais de um player poder oferecer uma oportunidade para o cliente escolher se ele quer pagar a taxa X, Y, o tamanho da prestação que ele vai ter acesso, e por fim uma série de outras inovações que, por enquanto, a gente ainda está, eu diria, arranhando a superfície das possibilidades. Né? Muita novidade vai chegar e complementar. Então, eu diria que são duas inovações tecnológicas que estão rodando em paralelo, elas interagem entre elas, mas a boa notícia é que o beneficiário final é o consumidor. Então, está trazendo uma competição, inovação, preços melhores e taxas melhores para o cliente. Acho que ficou no mudo, Mariana. Ficou no mudo. Não seria um evento remoto sem esse momento de você estar no mudo. Mas vamos. Bom, essa é uma perspectiva muito positiva, né? Muito interessante. Todos nós estamos claramente muito animados com todas essas promessas, essas questões interessantes que tanto o Pix quanto o Payment podem trazer para o mercado, para a vida das pessoas. E vamos falar um pouco sobre como as empresas, Glauber, já que você também está com a palavra, se você puder comentar um pouco, como vocês têm visto, assim, o que as empresas precisam fazer e o mercado precisa fazer para se preparar para essa chegada dessa iniciação de pagamento, né, e para todas essas evoluções do Pix que a gente está olhando, quais são os
principais desafios, pontos de atenção, enfim, isso eu quero ver um pouco sobre isso de vocês. Glauber, se você... Claro. Bom, tem um desafio natural de qualquer inovação, exige novos desenvolvimentos de tecnologia, exige você mudar processos ou adaptar situações da sua empresa atual. Se para os bancos já é um desafio, imagina para outras empresas que não estavam integradas, lutando esse push regulatório mais cedo. Então tem um desafio natural de implementação, entendimento, trazer as pessoas certas, treiná-las para poder implementar essa inovação. A inovação vai estar disponível, mas ela precisa ser colocada em prática nas diversas instituições. Então, naturalmente, isso já traz um desafio. E traz alguns desafios adicionais do ponto de vista de segurança, de prevenção à fraude, de proteção do mau uso daquelas boas ferramentas que estão chegando. Está todo mundo aprendendo a como lidar com isso. Com um desafio adicional de ser 24/7. Né? Então, agora, as transações vão acontecer 24 horas. A gestão de caixa para viabilizar essas transações também mudou o tipo de desafio. Mas do lado bom é que isso também vai trazer muitas oportunidades de negócio. Para empresas, por exemplo, um dos grandes desafios do crédito das empresas é você ter ali a identificação do aprovador final daquela empresa, quem são as pessoas que de fato respondem pela empresa e podem confirmar informações do ponto de vista de receita, do ponto de vista de fluxo de caixa, entendimento do perfil de crédito daquela empresa. O Open Finance, assim como facilitou para a pessoa física, vai facilitar para a pessoa jurídica também. Então, eu diria que o processo de concessão e acesso a informações e caixa vai ser facilitado e, obviamente, vai gerar competição, que também vai trazer melhores taxas e taxas mais baixas para os clientes. Então, é uma via, são duas vias, né? Você tem para colher vários benefícios, tem algum investimento a fazer e alguns aprendizados do ponto de vista de segurança, principalmente. Acho que todo mundo está aprendendo junto, mas a vantagem é que o Brasil, pelo fato de ter já passado por muitos desafios nesse front, eu vejo, quando comparado com a experiência de outros países, que também está um passo à frente nesse aspecto. A gente tem boas práticas de governança, tem boas práticas de segurança, e, dada a criatividade de quem tenta fazer coisa do lado errado no Brasil, a gente também tem criatividade de fazer coisas do ponto de vista de segurança. Então, tem aí os especialistas do Google, da Amazon e muitos outros que estão nos ajudando a colocar soluções mais confiáveis em place. Acho que é mais por aí. Muito, muito bacana. A gente tem já todo um arcabouço regulatório, né, uma preparação em termos de sistema regulatório e tecnológico, né, assim, no Brasil, que é super evoluído e que, enfim, a gente vê isso, né, como essa evolução do Banco Central, já desde a política de segurança cibernética, etc. Então, é muito bacana ver essa evolução mesmo. Seu ponto é muito, muito interessante. Leandro, qual é a sua visão sobre esses desafios e pontos de atenção? Bom, primeiro eu super concordo com o Glauber. Eu acho que tem um desafio técnico de implementação e principalmente quando a gente olha para empresas globais, muitas vezes montado a partir de uma operação diferente, não necessariamente instantânea, com a base de cartão de crédito, tem um desafio de implementação significativo. Eu só complementaria que eu acho que tem um outro lado de desafio, talvez tão complexo quanto ou mais complexo, que é o cliente. E acho que é o desafio que ele exige cada vez mais a gente estar muito próximo do cliente. E por que eu estou mencionando isso? Não só pela obviedade de que a gente está aqui para servir os clientes e está próximo dos clientes, mas ele também implica numa mudança de comportamento de como o cliente paga, como o cliente entende a importância de de compartilhar informações, de transacionar fora do contexto. Eu acho que uma das coisas quando a gente pensa em Open Finance, e junto com a instantaneidade do Pix, ele traz o elemento de que cada vez mais o serviço financeiro está fora do contexto do banco. E toda vez que o serviço financeiro está fora do contexto do banco, ele mexe com a cabeça de muitas pessoas e a gente está lidando com N gerações, com gerações que estão menos acostumadas com isso, gerações que estão demandando isso porque elas já nasceram com uma visão de banco muito diferente, até com uma carga de preconceito até muito forte de banco e menos confiança do banco do que outras gerações. Então, entender como esses diferentes públicos, eles veem valor no Pix, no Open Finance, como é que eles sentem conforto em transacionar com isso, como é que a solução tem que ser entregue para eles. Eu costumo brincar e até uma conversa, a Amazon ela foi, sem dúvida nenhuma, das pioneiras numa experiência muito fluida de pagamentos. Mas não necessariamente todo cliente quer essa experiência fluida de pagamentos. Talvez alguns clientes eles queiram um pouco de fricção
em prol de uma segurança, em prol de um conforto, pelo risco que eles têm de acesso à conta corrente. Ou talvez eles queiram algum tipo de relacionamento diferente com o player de pagamento dele, junto com onde ele está se relacionando no mundo físico, no mundo digital, porque é a forma como ele está acostumado, porque ele já não confia no sistema bancário tradicional ou outras coisas. Então, esse desafio de proximidade do cliente neste momento, ele é essencial, porque de fato a gente está construindo, a partir de um arcabouço pronto, um arcabouço regulatório muito bem estruturado, de um sistema que está nos abrindo muita oportunidade, mas se ele é uma novidade para a gente, como instituições, de construir isso, ele também é uma novidade para o cliente, ele também é uma novidade para o usuário. A adesão do Pix ela foi animal, ela foi super interessante porque ela endereçou uma dor que existe. Só que e o cliente sabia dessa dor. Só que tem outras dores que talvez o cliente ele não conheça, ele não saiba, ele não tenha clareza. E nem sempre essa barreira de conseguir chegar no cliente com dores que ele não tem clareza que ele tem, ela não é trivial. Então, acho que além desse componente técnico que é super importante, e esse é um desafio de todas as empresas, até de conhecimento e braço para isso, mas essa proximidade, entender como que as diferentes audiências elas querem se relacionar neste mundo novo de Pix e Open Finance é um grande desafio. Esse é um ponto super interessante, Leandro, até porque acho que esse é um aspecto do Pix que acho que as pessoas às vezes não se atentam tanto, que é assim, a grande transformação que o Pix causou em colocar na mão do pagador, né, o dispositivo que faz as transferências, né? Essa é uma mudança de dinâmica, né, que no mundo do cartão você digita a sua senha, você interage com o dispositivo do lojista. No Pix, quando você usa o seu celular, você está interagindo com o seu banco, com o seu dispositivo. E essa é acho que a gente ainda precisa discutir, entender, né, quais são as implicações dessa mudança e qual é o impacto dessa mudança para essa adoção tão interessante que a gente tem visto do Pix, porque é possível fazer o argumento, assim como você mencionou, né, que esse pode ser uma fricção a mais, mas pode ser um elemento que dá paz de espírito para as pessoas e tem um certo impacto aí nessa adoção, né? Então, acho que é um ponto muito, muito interessante que você traz. Felipe, como você tem visto os desafios, enfim, a questão técnica que o Glauber e o Leandro mencionaram, questão de hábitos, né, de adoção, de usabilidade, como que você tem visto os desafios? Sim, eu acho que o que o Glauber e o Leandro falaram aqui faz todo sentido, tá? Essa questão da fricção e da questão de mudança do comportamento do usuário, acho que é muito importante, tá? Uma das coisas que eu acho que tem desafio aqui para as empresas é que a experiência do usuário tem que fazer sentido. A proposta de valor para o usuário tem que fazer sentido, tá? Então, eu acho que tem potenciais enormes aqui com a questão de compartilhamento de dados, mas tem um desafio aqui no sentido de como é que fica claro para a pessoa que se eu compartilhar todos os meus dados das minhas duas contas com um determinado aplicativo, se eu realmente vou ter acesso a algo ao que eu não teria antes. Então, eu acredito que existe um potencial aqui no Brasil de pessoas que não têm acesso a crédito passarem a ter, né? Então, essa questão da fricção é importante, essa questão da proposta de valor do usuário é importante, e eu vejo um desafio aqui na questão da experiência do usuário, vou dar um exemplo específico, que é algo que a gente tem bastante interesse aqui no Google. Se você olha o que está acontecendo hoje com a iniciação de transação de pagamento da fase 3, em nome da segurança, que é um grande problema aqui no Brasil, a experiência que foi colocada no ar, ela não é a melhor experiência. Então, o que está no ar hoje, ele segue o modelo da Inglaterra. Então, toda vez que eu vou fazer uma transação no iniciador de pagamento, eu sou redirecionado para a plataforma do detetor de conta em todas as transações. Então, é super seguro, mas tem uma fricção enorme. Então, qual que é o propósito disso? Eu falo brincando, tem o 3DS 1.0, que é zero fraude, zero vendas, porque o negócio é tão seguro que gera uma fricção que acaba dificultando que a pessoa use. Então, se você olha o modelo do que aconteceu na Índia, esses terceiros que estão iniciando os pagamentos, eles conseguem fazer isso de uma forma onde que não tem essa fricção do redirecionamento.
E a gente acredita que esses problemas de segurança, ou preocupação com segurança e fraude que existe no Brasil, eles são válidos, mas tem solução. O que acontece hoje com os cartões que estão no Google Pay, por exemplo, você tem uma experiência, você está usando o cartão ali de vários bancos, você não é redirecionado para o banco na hora que você está usando o cartão no Google Pay. E tem uma série de coisas que acontece nos bastidores para trazer segurança a essa transação. A gente acredita aqui que tem um desafio de como que essa experiência da iniciação de transação de pagamento melhora, e a gente acredita que tem, sim, um caminho. Tá? Então, o que o Banco Central está fazendo é super, super, super interessante, super louvável, mas acho que tem um pouquinho de espaço para melhorar essa experiência, para fazer sentido para o usuário. Não dá para você entregar algo para o usuário que faz muito sentido, mas a fricção é gigante. Né? Tem que ter um equilíbrio aqui. O que o Leandro falou é bem verdade. Assim, se eu for fazer uma compra de um carro de um valor super, super alto, eu não sei se eu quero fazer a compra com um clique, né? Porque é uma coisa que uma compra de valor muito alto. Então, tem que ter um equilíbrio aqui da fricção, do valor e da segurança. Excelente. Esse é um ponto muito interessante, Felipe. Sempre que a gente discute sistemas, né, de Open Finance, PIX no mundo, a gente acaba falando um pouco sobre um equilíbrio entre a padronização e a flexibilidade para conseguir definição de... Assim, a padronização, em uma certa medida, ela é importante e necessária para garantir que esses processos, esses fluxos entre as instituições funcionem bem, mas, por outro, uma padronização, às vezes, excessiva, acaba engessando demais o que é possível fazer. E a gente vê em outros contextos, como você mencionou do cartão, né, algumas situações em que existe uma maior flexibilidade. Então, por exemplo, quando você vai fazer o pagamento com NFC, você tem um esquema regulatório, né, você tem um arcabouço regulatório que permite que o emissor assuma um risco maior, e aí ele pode definir qual é o risco que ele quer assumir, mas ao mesmo tempo você também permite que o usuário final desabilite essa opção. Né? Então você tem essa jogada de o que você permite que as empresas, né, e as pessoas envolvidas consigam adequar assim, o nível de risco que elas querem assumir para o nível de experiência que eles querem propiciar ou usufruir. Né? Então, esse é um ponto muito interessante que na regulação do Open Finance, de fato, ficou um pouco enrijecida essa possibilidade, né, dizendo que não pode nunca ter outro mecanismo. Então, acho que esse é um ponto interessante que você traz, de fato. Queria agora saber, enfim, Glauber, acho que a gente tem falado aqui muito sobre o impacto do Pix e do Open Finance na vida das pessoas e tal. Mas eu também gostaria de ouvir de vocês um pouco como vocês têm visto esse impacto para a competição no mercado. Né? A gente pincelou um pouquinho sobre isso. E Glauber, vocês da Revolut estão vindo agora para o Brasil. Acho que vocês estão numa posição super privilegiada para contar para a gente como vocês estão vendo esse impacto, né, assim, do ponto de vista mais do mercado, da vinda dessas novidades tecnológicas trazidas pela regulação. Conta para a gente. Legal. Bom, primeiro, tem uma menção honrosa que eu preciso fazer ao trabalho que o Banco Central do Brasil tem feito justamente para estimular, de reduzir as barreiras de entrada para novos players, trazer competição para o mercado e viabilizar que empresas como a Revolut possam vir para o Brasil trazendo a sua inovação. Sem dúvida, o lançamento dos tipos de licença diferentes, a evolução tecnológica do Open Finance, o fato de ser baseado muito na estrutura que foi montada na Inglaterra, de certa forma, um ponto de vantagem de competição para nós. Porque a Revolut nasceu na Inglaterra, já participa do Open Finance desde 2018, aprendeu bastante desafios que não estão nos tópicos que nós discutimos aqui, que estão na recepção dessas informações, o aprendizado de como tratá-las e como tirar informação de negócio dessas informações. Então, o fato da Revolut já estar treinada um pouco mais à frente em como interpretar
e gerar informações de negócio, de certa forma traz uma vantagem competitiva para esses novos entrantes, como nós, que vão chegar no Brasil e, de certa forma, tem ferramentas já trabalhadas de como gerar benefício para o cliente. Mas, dito isso, só tem vantagem de ter um ambiente de inovação como esse no Brasil. Seria muito mais desafiador ter acesso a informações do cliente, entender perfil de crédito, conhecer ou trazer soluções que o cliente não estava preparado para absorver. Então, o fato de outros players terem começado mais cedo e essas inovações estarem chegando no Brasil, continua tendo o desafio de usabilidade e adaptação do cliente, como foi bem apontado pelo Leandro, mas, de certa forma, já avançou bastante. Seria um cenário muito diferente de novos entrantes como nós chegamos ao Brasil há 4 anos atrás, onde muitas das inovações talvez fossem muito cedo para o nosso mercado. Então, a minha expectativa é de que as soluções mais inovadoras, como a da Revolut, que é o primeiro a super app financeiro global chegando para cá, trazendo soluções inovadoras com mercados que ainda estão pouco servidos no Brasil, como, por exemplo, de transações de câmbio, de ter uma transação de mesma titularidade internacional, poder gastar menos quando for consumir no exterior ou consumir no e-commerce em dólar. E, posteriormente, trazer soluções de Open Finance que já estão implementadas lá fora e trazer para cá, eu acho que tem uma vantagem competitiva que só foi possível justamente porque o Banco Central permitiu reduzir essas barreiras de entrada. Então, trazer para cá o player global, que está fazendo bastante diferencial lá fora, e trazer esse benefício de uma maneira facilitada para o brasileiro, só é possível porque a gente tem esse ambiente de inovação local. Acho que estamos num bom momento, tanto do ponto de vista de aumentar a competição, reduzir custos para o cliente e trazer uma competitividade, uma dinâmica diferente. Eu acho que é bom para todo mundo. A gente estimula todo o mercado a se desenvolver na direção certa. Muito bacana. É ótimo de ouvir isso. Eu que tenho trabalhado nessa evolução com a regulação do Banco Central já há algum tempo, fico feliz de ouvir essa visão, nessa perspectiva de alguém, um player global que está entrando no Brasil. Leandro, você quer comentar um pouco sobre essa questão de competição e também, como o nosso tempo está acabando, se você quiser fazer já suas considerações finais, seria ótimo, e depois eu passo também para o Felipe e para o Glauber para últimos comentários. Tá. Não, acho que só um comentário adicional em cima do que o Glauber falou, e pegando um ponto do Felipe, que de fato o momento de pandemia e de Covid, ele acelerou muito o movimento de digitalização, mas ele também só foi possível em função de todo o contexto regulatório e dos players locais que avançaram muito nisso. E acho que a própria entrada na Amazon aqui no mercado brasileiro de uma maneira muito mais forte, com a operação de retail, marketplace e todos os nossos digital business, ele tem um reconhecimento do quanto que o mercado brasileiro ele avançou, o quanto que o mercado brasileiro ele tem um potencial ainda gigante para avançar ainda mais, e o quanto que todo esse arcabouço que o Banco Central ele facilitou muito para que fosse possível, e todo esse movimento de digitalização, esse movimento de inclusão que tem acontecido, ele é extremamente positivo e ele é obviamente uma aposta de olhar para isso e entender que isso daqui faz sentido e entender que a gente ainda tem caminhos super interessantes. E aí acho que conclusões finais aqui, todas as iniciativas e todas as apostas que eles entrarem dentro do nosso conceito de melhorar a experiência do cliente, reduzir cada vez mais o custo de aquisição para os nossos clientes e conseguir oferecer aquilo que é o melhor caminho para a gente gerar valor, a gente sempre vai apostar, a gente sempre vai olhar com bastante empolgação, a gente sempre vai tentar influenciar positivamente o mercado para que ele caminhe numa direção para viabilizar casos de uso, como o Felipe falou, que cada vez mais geram valor. E essa vai ser sempre uma aposta e vai ser sempre algo muito prazeroso para a gente trabalhar no mercado brasileiro, e não só como Amazon, mas também pessoal. Acho que, eu falei no começo, eu também tenho bastante orgulho de toda vez que eu menciono casos como o Pix e o Open Finance, como ele tem evoluído aqui no Brasil, nessas conversas fora, e sentir que isso é um bom exemplo que a gente tem para levar. Exato. Também é motivo de muito orgulho para mim, e é muito legal ver esse posicionamento da Amazon, enfim, centralidade no consumidor também nesse ponto de vista, né, dos recebimentos de pagamentos e nas questões regulatórias. Isso é muito legal de ver. Felipe, comentários sobre a questão da competição, a gente falou um pouco do papel do Banco Central na abertura do mercado, e considerações finais. Você está no mudo. Não foi a única. Tinha que acontecer comigo também. Eu acho que o Glauber e o Leandro eles falaram muito bem. Eu acho que, de forma geral,
parece um pouco batido falar o que eu vou falar, mas assim, a competição ela vai ser ótima para o brasileiro. Vai facilitar acesso a crédito, vai facilitar a digitalização, vai facilitar a vida das pessoas. Então, se a mediarista não está mais pagando R$10 para fazer um TED, agora ela está fazendo de graça, outros exemplos desse tipo têm que acontecer com o brasileiro de verdade, o brasileiro que estava pagando tarifas altas, né? Então, a competição ela vai ajudar a melhorar muito a vida do brasileiro. De considerações finais, eu diria o seguinte, tá? O que eu acho que está acontecendo aqui com o Pix e com o Open Finance tem tudo a ver com o que o Google Pay quer fazer aqui no Brasil. Trazer mais facilidade para o brasileiro, melhorar a experiência de Pix em e-commerce e ambiente físico, e ajudar as pessoas a se organizarem com as suas finanças. Então, o Google está super, super, super abraçado na agenda do Banco Central, e que eu acho que vai trazer facilidade para os nossos usuários e vai aportar um efeito social positivo aqui para o Brasil, que eu acho que beneficia os usuários do Google, a sociedade, os bancos e os lojistas. Então, a gente está bastante animado com o que está acontecendo aqui e queremos aportar cada vez mais. Muito bacana, muito bom ver assim, representantes de empresas tão relevantes globalmente tão entusiasmados com o Pix. É uma felicidade danada como brasileira. Glauber, considerações finais? Perfeito, Mari. Primeiramente, eu quero agradecer a Belfo pela oportunidade de falar sobre esse tópico aqui, porque eu sei que vocês são um player muito relevante no mercado, trabalhando muito para viabilizar e facilitar o acesso ao Open Finance no Brasil. Então, acho que é um tema super relevante e importante para o nosso público. E eu acho que, complementando aqui a turma, melhor do que a discussão que a gente teve, que é de muita expectativa, de gerar benefícios futuros para o cliente, é a gente poder demonstrar na prática como que isso acontece. Então, eu deixo aqui o convite para todo mundo da sua audiência para poder baixar o nosso aplicativo, entrar diretamente na nossa lista de espera, já está disponível no Brasil, para poder experimentar em primeira mão, na prática, os benefícios de ter acesso a um super app financeiro global em primeira mão. Então, fiquem à vontade para baixar nosso aplicativo, já entrar na waitlist e logo que a gente lançar, agora no comecinho do segundo semestre, poder experimentar e trazer os feedbacks também, que são muito importantes para garantir que a gente vai cada vez evoluir no produto alinhado com a expectativa do cliente. Acho que isso é a mensagem final, porque o processo tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né? O processo de construção ele tem que ser a 4 mãos, a várias mãos, na verdade, né? O regulador, as empresas e, obviamente, o cliente. Então, vamos fazer isso na prática acontecer. Obrigado. Excelente. Meus caras, mais uma vez, quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. O papo foi excelente, uma conversa incrível, cheia de insights muito bacanas. Acho que uma conversa muito, muito positiva, otimista para o futuro. Espero que vocês aí nos assistindo tenham curtido tanto quanto eu. Quero agradecer mais uma vez, pessoal, e nos vemos na próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.